A palavra do momento é carta pela democracia. Banqueiros se manifestam pela democracia, empresários se manifestam pela democracia, sindicalistas, artistas, petistas, políticos, PSDB, a esquerda se manifesta, até advogados se manifestam pela democracia. A pergunta é: essas pessoas estão realmente preocupadas com você, com a nossa liberdade, com a democracia? Ou estão vivendo um período de crise de abstinência? É bom lembrar que bancos lucraram 8 vezes mais no governo de Lula do que de Fernando Henrique Cardoso. Se em FHC já tinham aumentado os seus lucros em bilhões, com Lula foi 8 vezes mais, levantamento do jornal Valor Econômico, publicado pela revista Veja. Na verdade, a preocupação deles nunca foi com a população brasileira, nem com a nossa história, nem com o nosso Brasil. Pura narrativa de um grupo que vive de crise de abstinência, mamíferos do dinheiro público. E eu me lembro aqui de alguém que tem muita experiência nesse assunto, teve muita experiência, Antônio Hermínio de Moraes, um dos maiores geradores de emprego do Brasil, que até 2014, antes do seu falecimento, coordenava o Grupo Votorantim. E apesar do Grupo Votorantim possuir um banco, Hermínio de Moraes foi crítico de sistema financeiro, inclusive da especulação financeira. Ele preferia que o Brasil crescesse gerando emprego. Essa deveria ser a responsabilidade de todo empresário, dizia Antônio Hermínio de Moraes. E essa frase célebre, ela deve ser lembrada agora para esses que estão se manifestando pela democracia. Ele disse o seguinte: se eu não acreditasse no Brasil, eu seria banqueiro. E o Votorantim tinha um banco, mas ele preferia gerar empregos e ajudar a população, porque o melhor programa social de um país é o emprego, é a renda. E Antônio Hermínio de Moraes também disse outra frase que a gente deve lembrar nesse momento e divulgar essa frase. Anote essa frase. Ele dizia que o PT, o Partido dos Trabalhadores, pega o voto dos pobres, o dinheiro dos ricos e engana os dois. É bom lembrar também, trazer à baila, George Orwell, aquele que escreveu A Revolução dos Bichos, jornalista e escritor britânico, que disse certa vez o seguinte: um povo que escolhe corruptos e traidores não é vítima, é cúmplice. E é assim que nós estamos vendo isso no Brasil. 7 de setembro tem que ser magistral, histórico. 200 anos da nossa independência. Todo brasileiro patriota deve estar na rua de verde e amarelo para mostrar, na verdade, quem é que luta pela democracia. Porque a nossa bandeira jamais será vermelha. A nossa preocupação é com o futuro da nossa pátria, com os nossos filhos, com os nossos netos, com a nação que vamos deixar para as futuras gerações. Na segunda-feira, 1º de agosto, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, disse algo muito importante, que eu admiro demais a trajetória do ministro. Ele disse o seguinte, que independente de quem ganhar as eleições, nós temos que respeitar o resultado das urnas. Acho legal o que disse o ministro, porque eu me perguntei aqui, ouvindo o ministro, se os seus colegas de partido aí estão respeitando as eleições de 2018, quando o Bolsonaro ganhou. Nós tivemos agora um colega seu de partido aí que agora parece que está proibindo os estados de diminuir os impostos. Já Piauí e São Paulo agora vão ter que ser recompensados pela diminuição de impostos. Não precisa ser economista para saber que diminuição de impostos não diminui a arrecadação do Estado, muito pelo contrário, porque se diminui a gasolina, o preço do tomate vai ficar mais barato, o preço do arroz fica mais barato, a dona de casa vai comprar mais, o dono do supermercado vai ter que vender mais, então vai ter que contratar mais porque está vendendo mais, e aqui a gente vai gerar mais emprego, aquele que agora está empregado está ganhando mais, vai comprar mais também, o comércio vai gerar mais, automaticamente o Estado vai arrecadar mais. Diminuição de impostos não diminui a arrecadação, muito pelo contrário. Mas por que alguns estão com medo da diminuição dos impostos? Eles estão respeitando os resultados das eleições de 2018? E se Bolsonaro ganhar as eleições de 2022? Os seus colegas de partido vão respeitar a reeleição de Jair Bolsonaro? Você entende a importância desse momento? 7 de setembro agora, 200 anos da independência do Brasil. Democracia.
democracia, democracia, povo, governo, governo do povo. É o governo do povo, para o povo e pelo povo. É por isso que 7 de setembro tem que ser a maior manifestação da história do Brasil. Já tem sido. O povo de verde e amarelo tem demonstrado e ido para as ruas com as maiores manifestações da história. E essa tem que ser a maior de todas. Veja se você está inscrito aqui no canal, se você continua inscrito. Dá uma olhadinha aí, deixa o seu comentário aqui, compartilhe ao máximo esse vídeo e até o próximo encontro.